Está no ar o canal Zangão Blues. É o único canal que mete o ferrão sem dó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Toby Cotrim falando para o canal Zangão Blues. Sejam bem-vindos. Notícias das profundezas. Qual a diferença entre polvo, lula e a tubaína? Embora ambas as espécies possam ser de tamanho considerável, os polvos chegam a ter 5 metros e as lulas alcançam até 20 metros de comprimento. São enormes. A lula solta uma tinta preta venenosa que serve para diminuir a visão do polvo, paralisar e corromper suas presas. Essa tinta preta venenosa também serve como meio de comunicação com outras lulas do cardume, avisando que naquela área tem a Polícia Federal, predadores de lulas nojentas. Veja como agem os cardumes da lula brasileira, mas depois da vinheta. Se o polvo já é nojento, essa criatura das profundezas, o lula, é ainda mais nojento. Esse molusco em especial, que se alimenta através de suas ventosas e tentáculos, sugando todas as economias de famílias pobres, médias e ricas, sugando todas as reservas do oceano brasileiro, sugando todas as reservas da produção brasileira para engordar e enriquecer a si mesmo e a seu cardume de lulinhas e outros moluscos do mal. Esses condenados cardumes de moluscos, ladrões, genocidas, que nem sequer merecem o título de brasileiro, que receberam ao nascer em terra brasileira. Eles querem transformar essa pátria mãe Brasil num grande pantanal lamacento, num grande estado de lama vermelha, num lodaçal de pestes criadas pela natureza, para dominar o povo brasileiro pelo terror e pelo medo. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução. Esse molusco não é patético? Primeiro, que não foi a natureza que criou o Covid-19, foi criado em laboratório e nós sabemos muito bem aonde. Segundo, que quando esse molusco fala que Estado grande é a solução, que apenas o Estado é capaz de dar solução, ele põe como exemplo aquele Estado vermelho, asiático, comunista, como exemplo de cuidador do povo. Que cuidado! Aquilo lá é ditadura totalitária, meu! É isso! Ainda que disfarçado, reconheço que ele fala a verdade. Ele quer que o Brasil se transforme num grande estado de ditadura vermelha. A mesma ditadura que mandou para a prisão o médico que informou o mundo sobre o Covid. Como podem esses cardumes de criaturas vis, ordinárias, egoístas e nojentas, oriundas das profundezas, protegidas por capas de tinta preta, ficarem soltas entre nós para nos sugar à revelia? Me diz aí nos comentários como é que isso pode acontecer. Veja como se compõem os cardumes de lulas, polvos, chocos e outros moluscos em geral. Estes moluscos têm seus próprios integrantes e agendas de governo. A Procuradoria-Geral da República pedirá autorização ao STJ para denunciar governadores do cardume de lulas, entre outros moluscos envolvidos em denúncias de corrupção, superfaturamento na compra de respiradores, medicamentos, insumos, aparelhos e equipamentos comprados sem licitação durante a pandemia. Estão na mira dos pescadores federais, da Polícia Federal, os cardumes de corruptos, e pelo menos 5 de seus integrantes são governadores, moluscos, e estão ligados ao cardume das profundezas da corrupção. Que tipo
Me diz aí que tipo de pessoas podem cometer um crime dessa envergadura e de tamanha desonestidade e desumanidade numa época como essa? Me diz. Na lista de alvos já chega a 5 governadores que estariam diretamente ligados a indícios de corrupção suficientes para fundamentar a abertura de investigação na Procuradoria. Estão entre os suspeitos o governador do Rio, Wilson Witzel, o governador de Santa Catarina, Moisés Gomes, Lula adorei. Será que o Dória também está nessa lista? O governo de João Dória, olha só essa, o governo de João Dória contratou por 24 milhões de reais uma empresa acusada de integrar aquela famosa máfia da merenda para fornecer cestas básicas na periferia de São Paulo. Você se lembra daquele escândalo? Trata-se da JV Alimentos, que está com os bens bloqueados desde 2016 e foi uma das vencedoras de uma licitação da Secretaria de Desenvolvimento Social durante a pandemia da Covid-19. É aquela empresa. Tem molusco sugando. As ventosas estão em ação. A iniciativa do governo de São Paulo foi batizada de Ação Alimento Solidário, ao licitar 30 lotes que resultaram em compras de 110 milhões de reais. 6 desses lotes ficaram com a JV Alimentos. A empresa JV Alimentos e seus donos são réus em ação da MPF, movida em 2015. Desde 2015 eles são réus. Dá para entender isso? Já ia me esquecendo. A diferença entre polvo, lula e a tubaína, bom, do lula e os outros moluscos já falamos mais ou menos até aqui, já expliquei, correto? A cloroquina é tão barata quanto a tubaína, só que a tubaína nem xiloquina é, não é mesmo? Zangão Blues.